Quando penso em minha infância, vejo os olhos atentos e sábios da minha mãe. Havia algo de excepcional na maneira como ela via o mundo, como se enxergasse mais longe, mais fundo, além da superfície polida das aparências. Ela sempre dizia, com aquela voz séria e carregada de intenção que, na época, eu não compreendia totalmente: Clara, desconfie das pessoas. Nem sempre o que reluz é ouro. Para a menina que fui, aquilo parecia um conselho amargo, um eco de um pessimismo que eu, em meu coração jovem e ingênuo, me recusava a acolher. Talvez eu quisesse acreditar que as pessoas eram, essencialmente, boas, que a vida, na sua simplicidade e na sua beleza, deveria ser apreciada, não temida. No entanto, cada lembrança que guardo dela vem embalada por esse mantra de cautela, como um escudo que ela queria que eu erguesse ao meu redor. Hoje, nos meus 30 e poucos anos, minha vida parece um lago tranquilo. Sou uma mulher que aprendeu a saborear a estabilidade. Meu emprego é estável, proporcionando-me uma sensação reconfortante de segurança. Rodrigo, meu namorado, é um homem atencioso e, na superfície, tudo parece estar em seu devido lugar. Contudo, há uma perturbação, uma pequena corrente de inquietação que corre por debaixo dessa fachada de paz. É sutil, quase imperceptível, mas não posso ignorar. É como uma sombra, algo que se insinua nas entrelinhas da minha tranquilidade diária, uma espécie de pressentimento que, por mais que eu tente, se recusa a ir embora. Foi num dia qualquer, em meio a uma tentativa nostálgica de organizar fotos antigas, que me deparei com a carta de minha mãe. Não era uma carta longa, mas cada palavra que lia fazia meu coração pulsar mais rápido e mais forte. Ela a escreveu, pouco antes de falecer, num daqueles momentos em que soube que precisava dizer algo importante. Suas palavras estavam carregadas de mistério e emoção. Falavam sobre confiar nos meus instintos, sobre ver além do que os olhos podem capturar. As aparências podem nos enganar, filha, mas seus instintos, esses são seus verdadeiros aliados, ela dissera. Era como se, de algum lugar, ela tivesse previsto que eu iria precisar exatamente dessas palavras, exatamente naquele instante. Levei a carta ao meu peito e fechei os olhos, tentando absorver a sabedoria ali contida. Uma parte de mim quis chorar, a saudade, o espaço vazio que sua partida deixou em mim. Outra parte, no entanto, começou a perceber que talvez ela estivesse me pedindo para olhar mais atentamente para o que estava à minha volta. Para não apenas olhar, mas enxergar de fato o que se passava. A essência da verdade que se escondia debaixo das aparências. Tudo começou a mudar de maneira sutil, escapando por entre frestas do cotidiano que eu até então considerava inabalável. Rodrigo, sempre pontual e previsível, começou a chegar tarde, com desculpas que, embora plausíveis ao ouvido desatento, em nada apaziguavam o nó que se formava em meu estômago. Havia um nervosismo além do comum em sua voz, um fôlego que parecia sempre faltar no final de cada explicação. Coisas simples viraram enigmas, e o que antes era certeza, agora parecia se desfazer em justificativas esfarrapadas. Seus olhos, antes límpidos e tranquilos, agora desviavam de meu olhar inquisidor. Já não era só o horário, era o celular, sempre tão disponível, agora confinado ao modo avião, trancado como um diário guardador de segredos. Cada pequeno detalhe começava a desenhar um quadro, pincelado pela desconfiança que gradualmente tomou conta de mim. Tornou-se impossível ignorar os avisos da minha mãe que, de repente, pareciam gritar em minha consciência. Desconfie, filha. No entanto, quanta diferença existe entre desconfiar e ser consumida por suspeitas? A linha era tênue e, em meu íntimo, lutei para não me desequilibrar sobre ela. Algo estava acontecendo, e eu não podia mais negar. O ápice desse novo e inquietante cenário se deu quando uma mensagem anônima surgiu na tela do meu celular, trazendo com ela o tipo de revelação que me gelou até a alma. Fotos. Rodrigo, em um jantar íntimo, a luz baixa destacando seu rosto atento em direção a uma mulher que me era completamente desconhecida. Um instante impresso em pixels, destruindo a percepção que eu tinha do homem que acreditava conhecer.
A mensagem veio como um sussurro traiçoeiro, embalada por uma intenção sombria, incitando a reação esperada, inflamando cada dúvida já alojada em meu peito. O escudo que minha mãe insistira que eu erguesse parecia, enfim, necessário. A confusão e a dor causadas pelas imagens deixaram-me num estado de vigília. Presa entre o desejo de confiar e a necessidade urgente de respostas, questionei tudo o que sabia. Reverberavam em minha mente as palavras escritas naquela carta. Veja além das aparências. Era impossível não sentir que ela, de alguma forma, continuava a me guiar. Apesar da sensação esmagadora de traição, havia que se reconhecer o contexto mais amplo, além do que meus olhos me mostravam. A verdade por trás daquelas fotos se revelaria de um modo que jamais poderia ter imaginado. O choque e a surpresa me arrebatariam de tal maneira que, a princípio, mal pude acreditar. A mulher misteriosa que sutilmente aparecia nas imagens era, ao contrário do que temera, uma aliada impensada, uma investigadora particular que minha mãe havia contratado anos atrás. Era surreal, como se um filme se desenrolasse diante de mim, mas essa era a realidade. Minha mãe, mesmo do outro lado da vida, ainda se empenhava em me proteger. O jantar fotografado não era um ato de traição, mas sim uma reunião para discutir estratégias de proteção, para garantir que eu estivesse a salvo de ameaças imprevistas. E tinha sido Rodrigo, justamente ele, a tentar me proteger ao lado da misteriosa investigadora, revelando a profundidade do seu cuidado por mim. Envolta em dúvidas e inseguranças, vi-me confrontada por uma verdade que me era ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. O quebra-cabeça que parecia indecifrável começava a ganhar forma. Eu estava sentada à mesa da cozinha. As paredes ao meu redor pareciam conspirar num silêncio ensurdecedor. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional, repletas de revelações que, a cada instante, mudavam meu entendimento sobre o mundo e as pessoas ao meu redor. A carta da minha mãe, as fotos de Rodrigo e a mulher misteriosa, a verdade que emergia devagar, como se a realidade relutasse em ser revelada completamente. Naquele momento, senti a presença da minha mãe mais forte do que nunca, e suas palavras começaram a fazer sentido de uma forma que eu nunca teria imaginado quando era mais jovem. Determinação é uma palavra curiosa. Tem uma força peculiar, que só se manifesta quando somos lançados ao caos, a incerteza palpável da dúvida que incendeia nosso espírito. Eu sabia que precisava agir, que tinha de juntar cada fragmento daquela verdade fragmentada e construir um escudo a partir das peças que ainda se equilibravam precariamente no ar. A maturidade emocional que começava a se instalar em mim exigia coragem, uma coragem que minha mãe sempre soube existir dentro de mim, mesmo quando eu mesma não acreditava. Foi com essa coragem recém-descoberta que comecei a investigar, a conectar pontos que antes pareciam inconsistentes. Rodrigo, ao reconhecer minha decisão de não me encolher diante das sombras, finalmente confessou o que havia por trás de seus encontros secretos. O verdadeiro alvo de toda aquela investigação era uma rede de corrupção existente no meu local de trabalho, algo que ia muito além de boatos ou suspeitas infundadas. Meu chefe estava roubando não só o dinheiro, mas também a dignidade dos seus funcionários, manipulando tudo a partir das sombras, enquanto nós, desavisados, servíamos de peões involuntários em seu tabuleiro doente. Cada nova informação que emergia era uma peça vital que se encaixava no quebra-cabeça que até então me frustrara. Rodrigo estava colaborando com a investigadora em um plano cuidadosamente elaborado, não apenas para me proteger, mas também para arrancar pela raiz um mal que se enraizava nas entranhas da empresa onde eu desejava, até então, crescer profissionalmente. As cenas capturadas naquela fotografia eram parte de estratégias traçadas com cuidado e discrição, para garantir que, quando chegasse a hora de agir, não haveria fissuras no nosso plano. Sentindo-me mais forte e focada do que nunca, organizei cada prova, cada fragmento que coletei nas últimas semanas, como se estivesse montando uma barricada de verdades inabaláveis. No fundo,
Eu sabia que minha mãe fora a centelha necessária para toda essa coragem. Seu conselho insistente, sua visão além das aparências, armando-me mesmo sem perceber, para aquele exato momento. O dia em que decidi que confrontaria, meu chefe chegou mais rápido do que esperei, e entrelaçado à tensão crescente, havia também a sensação de inevitabilidade, como se tudo na minha vida tivesse sido uma preparação para aquele instante. Ao cruzar a porta e entrar na sala de reuniões, as paredes se fechavam ao meu redor, enquanto os olhos de meu chefe me analisavam, julgando minha presença. Contudo, ao encontrar seu olhar, senti em mim não raiva ou hesitação, mas uma calma inesperada. Respirando fundo, comecei a desfiar cada fio daquela rede de corrupção, apresentando documentos, gravações, cada prova que minha investigação particular ao lado da misteriosa aliada de minha mãe havia desenterrado. As expressões ao redor da mesa variavam de surpresa à indignação, mas mantive meu olhar fixo em meu chefe, enxergando através de sua máscara uma tentativa vã de manter controle sobre algo que agora escapava pelos seus dedos. Conforme seu muro de mentiras se desmoronava sob o peso de provas irrefutáveis, finalmente me dei conta de que a batalha estava sendo vencida não apenas por mim, mas por toda a verdade que minha mãe, mesmo fora dessa vida, havia plantado em mim. Naquele momento, compreendi que sua voz ainda era a minha âncora, o guia silencioso que me ajudara a transformar o caos em clareza. Eu enfrentaria as consequências, boas e más, de expor aquela rede podrida, mas o faria com a serenidade de quem finalmente entende que o maior legado que recebeu foi o da sabedoria. E ao deixar a sala não me senti só, mas na companhia de algo muito maior. A convicção de que continuar a perceber o mundo com olhos atentos e desconfiados é, na verdade, um ato de amor. Ao longo de toda essa jornada insólita e reveladora, aprendi que desconfiança não é mera descrença ou pessimismo, mas uma habilidade refinada de ver o que não se mostra no visível. Minha mãe sabia disso, e seu legado veio até mim com uma força avassaladora. Olhava para Rodrigo, que ao meu lado apoiara cada segundo dessa revelação, e não pude deixar de sentir um misto agridoce de gratidão e surpresa. Ali estava ele, aquele a quem acusei em silêncio, agora na posição de um aliado inesperado. A ironia ressoava como eco em minha mente. Foi a dúvida que me trouxe aqui, que expôs o que se escondia nas sombras, e foi o amor genuíno da minha mãe, que pavimentou meu caminho. No final, não restava amargura, apenas a compreensão de que desconfiança e confiança são irmãs de mesma essência, duas metades que, quando equilibradas, tecem a rede, que nos protege. Tudo o que minha mãe fez foi para me preparar para reconhecer essa verdade e saber quando e como usar ambas, para que eu pudesse seguir sempre em frente, mas nunca de olhos fechados. Agora, com essas revelações guardadas como tesouros inestimáveis, olhando o céu à noite, entendi que sua mão sempre guiará meus passos, mesmo invisível, mesmo ausente. Senti uma sensação de fechamento que vinha acompanhada da questão inevitável que deixava pulsar em minhas veias. Para onde vamos daqui? O que realmente aprendemos sobre aqueles que tornam nossos mundos um lugar mais seguro? Será que suspeitar rapidamente é o mesmo que alertar-se cautelosamente? Cada pedaço dessa experiência me transformou, moldando e renovando algo fundamental em mim. Então eu te pergunto, como teria sido diferente sua escolha se precisasse confrontar essa mesma encruzilhada? Teria ouvido um conselho sussurrado do passado? Comente abaixo e compartilhe sua própria história de intuição e escolha. Vamos continuar essa conversa, pois a jornada de aprender a confiar e desconfiar é infinita, uma lição que o amor nos ensina nas suas mais inesperadas formas.